situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? judiciário, tem um parecido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça. Este programa, em parceria com o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados, tem hoje aqui também como apresentadora a doutora Viviane Maldonado. Doutora Viviane é juíza de Direito daqui do Fórum de Santo Amaro, ela é assessora da presidência da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados de São Paulo, e ela é conselheira do IPAM. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, Evelise. E hoje, como nossa convidada especial, enfrentando o tema Lei de Drogas, Usuário e Traficante, nós temos a doutora Juliana Moreira, que é advogada, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pelo Mackenzie, e ela é professora de Direito Penal e Processo Penal pela Universidade da FMU e palestrante também. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Evelise. Muito obrigada, doutora Viviane. Eu agradeço demais o convite, é uma honra estar aqui. E eu agradeço ao IPAM e à Unisa. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar ao lado de duas amigas minhas especiais. Eu peço licença e começo com a pergunta para saber se é na Lei de Drogas que diz quais são as substâncias que são consideradas drogas em nosso país. Não é a Lei de Drogas. Existe uma portaria da Vigilância Sanitária, da Anvisa, que diz quais são as substâncias que são drogas, que causam dependência física ou psíquica. Então é essa portaria que define, não é a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, nesse sentido, é uma norma penal em branco. Doutora Juliana, nesse contexto, quem está nos assistindo sabe que existe uma lei de drogas, mas talvez nem conheça essa portaria. Se consultar na internet, consegue, então, acesso a esta legislação dizendo o que é droga e por que essa expressão droga? É o que é proibido pela lei? Como Isso. Na verdade, essa portaria é número 344/98, né? Tem acesso, você pode digitar, fácil acesso. E a Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. Também fácil acesso, basta digitar para a gente achar. A pergunta que você me fez é no seguinte sentido: o que é que são drogas, né? Drogas é qualquer substância que cause dependência física ou psíquica. E a nova lei tirou a expressão entorpecente, então trouxe drogas num sentido mais amplo. E o que eu quero que fique bem claro aqui, que é importante, eu até digo para os meus alunos: se não estiver na portaria da Anvisa, ainda que cause dependência física ou psíquica, como é o caso da cola de sapateiro, que é uma substância que pode vir a causar danos, não é? Psíquicos, dependência, não está na lista. Não é drogas para a Lei de Drogas. Quem gosta de cheirar álcool, por exemplo. E qual é o critério, na realidade, para haver, então, essa inserção na lista, se algumas substâncias reconhecidamente perniciosas, vamos dizer assim, não estão, né? Qual é o critério? Avaliado pela Anvisa. É a Anvisa, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina, então, quais são as substâncias que são consideradas como drogas hoje em nosso país. E é bom que a gente fale que essas listas, elas são atualizadas periodicamente. Então, pode ser que alguma substância possa entrar e possa sair. Aí, nesse contexto da Lei de Drogas, nessa lei que você citou, que é a Lei 11.343 de 2006, consta quem utiliza da droga, sendo usuário, isso é crime? O usuário pode ser preso ou não pode ser preso? Como funciona? O usuário de drogas, ele não pode ser preso jamais. O usuário de drogas nunca vai preso. Jamais. Usar droga, então, não é crime? O verbo usar não está dentro das condutas do artigo 28 da Lei de Drogas. Vamos lá, vamos por partes. Então, na verdade, é assim, o usuário, ele não vai preso. Existe na Lei de Drogas hoje a famosa descriminalização ou despenalização. Não houve descriminalização. É crime, está inclusive dos crimes e das penas. Portanto, o usuário, ele é punido pelo artigo 28. E lá nós temos 5 condutas. 5 condutas. Então tem lá: guardar, transportar, adquirir, ter em depósito e trazer consigo. O usuário que praticar uma destas condutas, ele jamais será preso. Ele vai responder a uma infração. Ele vai responder a uma medida alternativa, jamais privativa de liberdade. Então, o que houve não foi descriminalização, continua a ser crime.
mas não é mais possível pena privativa de liberdade para o usuário. E ele está sujeito a especificamente qual, então, Isso, são 3 penas. A advertência, que tem um cunho mais pedagógico, a prestação de serviço à comunidade e a frequência a cursos, palestras, de cunho educativo, na verdade, comparecer a medidas educativas. Né? São essas 3 penas que ele tem, que são infrações penais de menor potencial ofensivo. Por exemplo, de um usuário que seja efetivamente um dependente e que se coloque, vamos dizer, numa situação de talvez até de pouco discernimento em razão de um alto grau de dependência, ele também fica sujeito a essas mesmas penas? Isso, ele pode ser internado, na verdade. Aí é uma questão completamente distinta. Em casos de... ele pode vir a ser internado, aí já são outras situações em que é necessário um outro tipo de avaliação. Exatamente. Essa questão do usuário, então, é bem importante que você está nos diferenciando, porque quem nos escuta não pode ser, então, induzido a erro, a pensar que usar a droga está livre no nosso país e isso é uma atividade ilícita, é isso? O uso, ele não é crime. O verbo usar não entra nesses verbos que a gente tem. E o que é o usar? Usar é você pegar a droga e consumir. Mas, na verdade, quem é que consegue, então, usar a droga sem estar trazendo consigo? Que é um dos verbos que é punido. Quem usa a droga sem trazer consigo? Então, já está dito aí. Agora, o que é importante é, aquele que usou a droga, não tem materialidade, não está mais com a droga consigo. Há uma batida policial. Não tem materialidade, não tem droga, ainda que existam todos os efeitos. Não há que se falar em crime, porque o uso não é punido. Mas veja bem, o uso não. Mas se você, na verdade, é pego usando a droga, aí a gente usa bem o gerundismo realmente. Usando a droga, ou você está trazendo consigo, transportando, em depósito. Então veja, aí sim é crime. E aí vai ter 3 consequências, os 3 incisos do artigo 28. Que você vai falar pra gente daqui a pouquinho, pode ser? Nós iremos para um rápido intervalo e retornaremos com esse tema tão delicado e especial. A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? claro, tem um parecido. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. A situação da pobreza, como que se estima? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, Ou existem outras espécies de agressão? claro, tem um parecido. Estamos de volta com mais um programa Diálogos de Justiça. Hoje, a entrevistada é a doutora Juliana Moreira, tratando sobre a lei de drogas, usuário e traficante, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Viviane Maldonado, que é a conselheira do IPAM e também faz parte do nosso programa. No último bloco, você estava fazendo aí para nós a explicação em relação ao usuário. E se usar não é crime,
ele é considerado algum tipo de crime? Crime de menor potencial ofensivo? Isso. Como é? Eu estou enganada. O usuário, então, é crime de menor potencial ofensivo. Não existe prisão em flagrante, já que não é pena privativa de liberdade, né? As penas são penas alternativas, como nós já discutimos no bloco anterior. E importante dizer, o usuário ele vai ser encaminhado ao juízo competente. Se não estiver à disposição, ele se compromete a comparecer posteriormente, e então a autoridade policial lavra o termo circunstanciado e aí então faz todas as perícias e exames necessários. É assim que se dá. Partindo do pressuposto de que uma das condutas seja transportar ou até o trazer consigo, né? Qual é o critério para distinguir de que estas condutas sejam efetivamente para uso próprio ou se chega a ser tráfico, no sentido de eu estou transportando? Quanto deveria ser, por exemplo, de maconha para se caracterizar como para uso próprio, para cair dentro dessas modalidades alternativas, ou quanto se poderia entender que não é para uso próprio? Tem um critério objetivo? Tem sim. Importante, a quantidade é um fator muito importante? Mas não é só. Então, a quantidade, ela define a diferença entre o usuário e o traficante? Sim, mas não só. Existe todo um conjunto probatório que precisa ser analisado. Porque se nós dissermos, olha, 2 gramas, 100 gramas, 1 quilo é tráfico. Nenhum traficante amanhã iria andar com 1 quilo. Andaria então com 999 gramas e seria considerado como usuário, não é? Então, a quantidade os define não só. É toda uma análise, condição social, antecedentes, comportamento local, as condições que se deram, entendeu? Então, é importante sim, mas não só essa quantidade. Então, se analisa cada caso, de acordo com o caso em concreto, para se verificar se ele vai ser, então, usuário ou se ele vai ser traficante. E mais importante ainda, é achar que a pequena quantidade é traficante. É usuário, perdoe-me. Não. A pequena quantidade nem sempre é usuário. Porque muitas vezes vou me colocar no exemplo, eu, traficante, posso estar com um único cigarro de maconha ou então com um único papelote de cocaína, mas de repente estar com mais de 300, 400 reais em notas picadas no meu bolso. Então é toda uma análise probatória, porque senão nós pararíamos a injustiças aí, né? Então deve-se analisar o local, o antecedente, a quantidade, as condições, as circunstâncias sociais, toda uma análise. E isso vem descrito na lei, tá? No artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Essa quantidade, eu faço aqui a pergunta agora para vocês duas, eu não sei se o Poder Judiciário tem adotado algum parâmetro nesse sentido, porque essa quantidade, se ela também é levada em consideração, existem julgados ou decisões que mencionam alguma, assim, no aspecto numérico, o que seria essa quantidade? Já se decidiu, já foi falado em relação a 1 grama ser insignificante, em relação ao princípio da insignificância, que depois até nós podemos discutir a respeito, mas não existe, até porque não há como prever uma quantidade. Isso seria, inclusive, o direito e a justiça, eles devem caminhar juntos, ainda que muitas vezes eles não caminhem. Então, dizer uma quantidade não seria justo, né? Então, a gente tem que analisar todo um conjunto. Uma quantidade, com toda certeza, o traficante sempre seria usuário, quando na verdade ele não o é, né? E a grande, eu acho que é importante dizer aqui, para quem nos escuta, que a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia é diferenciar o usuário do traficante de pequeno porte, né? Porque o usuário, ele faz sempre usuário para ser usuário, para entrar no artigo 28 e estar dentro daqueles verbos, e para consumir, consumo pessoal, ele tem que, com toda a certeza, consumo pessoal. Agora, o traficante de pequeno porte, como diferenciá-lo se eu estou com um cigarro e eu também sou traficante? Essa é uma problemática da justiça, né? Então, esses dias eu tive um caso em que eu até falei para as pessoas, para os meus alunos, enfim, que foi uma grande vitória, porque
Você perceber o seu cliente ser solto quando ele não deve ficar preso é uma grande vitória, né? Porque ele era não traficante, ele era usuário e ele caiu no tráfico de pequeno porte, né? Mas receber a ligação da mãe, né, dizendo muito obrigado, então você fez realmente uma questão de justiça, né? Porque ele não era usuário, ele não era traficante naquela situação, ele era o usuário. Então é muito difícil realmente, é uma problemática hoje do direito. Hipoteticamente, aquela pessoa que compra para distribuir gratuitamente para os amigos. Essa figura, ela é prevista em lei. Não há exatamente aquela situação do lucro, né? No caso do traficante, imagina uma pessoa que compre uma quantidade razoável, mas ela presenteia os amigos, né? Ele é um traficante? Doutora, na lei antiga, ele era um traficante. Nesta lei, na lei que nós trabalhamos, ele não é considerado nem traficante, nem usuário. Ele é uma figura intermediária, ele é um cedente eventual, né? Então, ele tem pena própria, ele é um crime autônomo, ele tem pena de detenção, multa, mas ele também vai ter que se submeter às penas do 28. Mas não é traficante. Então, quando eu digo não é nenhum nem outro, ele é um crime autônomo. Na verdade, ele não é mais visto como traficante, o que na lei anterior ele era. Mas aí percebeu-se que essa figura que a senhora nos trouxe, né, ele não tem o intuito de comercializar, não tem o fim de lucro, de lucrar com isso, porque é importante que a gente saiba também que o traficante, ainda que ele o faça de forma gratuita, o seu intuito sempre é lucro. Mas a diferença, então, é a constância da atividade ou o fato de ser ocasional? Isso, nós temos que preencher aí alguns requisitos que a lei nos pede, né? Então tem que ser de forma eventual, ou seja, não fazer isso uma atividade. Não pode ser no aniversário dele. Imagina, faz aí de uma forma contumaz, não dá, não pode ser habitual, tem que fazer num critério eventual. Tem que ser para juntos consumirem, ou seja, ele também tem que ser usuário, sem nenhum tipo de lucro, sem querer lucrar com isso, e para pessoa de relacionamento, ou seja, para pessoas que conhecem. Então, aí tem um cunho social que a gente percebe, obviamente, né, nessa situação, e esta pessoa não é mais traficante, mas ela também não pode ser usuário, porque ele oferece, né? Então, é um crime autônomo que tem pena diferenciada, não tem a pena de 5 a 15 anos como é no tráfico, mas também não só as penas alternativas do usuário. Ele tem a detenção, multa e também se submete às penas do usuário. Mas tem que preencher esses 4 requisitos, de modo que se não preencher, é traficante. Tá bom? Nós iremos para um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Lei de drogas, usuário e traficante é o tema que o Diálogo Justiça, em parceria com o IPAN, trouxe para você hoje, sendo aí apresentado pela doutora Juliana. Doutora Viviane tem uma pergunta para a doutora Juliana. Doutora Juliana, na sua experiência, é de fato uma constatação a utilização de menores para realizarem o tráfico? E a segunda pergunta já é, a que penalidades, né, não seriam penalidades, mas a que medidas esse menor estaria sujeito na sua atuação e na sua colaboração com o tráfico? Vamos lá. Então, vamos separar aqui, né? O menor, sim, ele é muito utilizado, porque o maior sabe, o menor ele é inimputável, já respondendo aí a segunda questão. Ele não tem pena,
ele não comete crime, ele comete ato infracional, ele jamais responderá pelo Código Penal, ele responde de acordo com o estatuto que lhe é próprio, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o maior, sabendo disso, e o próprio menor se vale disso e sabe que será inimputável, não vai responder. E quando a gente fala no aspecto do menor, a gente tem que pensar sempre assim, em ele ser sujeito ativo, em ele ser sujeito passivo. Eu acho interessante até fazer essa diferenciação. O menor, quando ele é o sujeito ativo, ou seja, quando ele pratica ou o crime de portar drogas, né, que é o do 28, que não é de uso, é o do portar drogas para consumo pessoal. O que acontece? Bom, o delegado, quando chega lá, o delegado normalmente libera para a família ou para o responsável, né? E quando ele é menor traficante, existem aí as medidas socioeducativas, que não são penas, né? São, então... Ele não vai preso por isso. Não, nunca. Menor nunca vai preso. O que... Professora Evelise, Sim, até pela não tem intimidade, problema, nós somos não. amigas, né? Sim. O menor nunca irá preso. O que acontece com o menor, o máximo de mais grave dessas medidas socioeducativas é a internação, onde o prazo máximo é 3 anos. Então, o maior que comete o tráfico, 5 a 15. E o menor que comete o tráfico, se a pena, de acordo com a periculosidade, antecedente, conduta, analisando todo um critério pedagógico, verificar-se que é, de fato, necessária a internação, aí prazo máximo de 3 anos. Então, o menor traficante. Agora, o menor usuário, normalmente, se libera. Também existem outras medidas socioeducativas, mas normalmente, para o menor traficante, ou é a liberdade assistida, vigiada, que também a gente pode dizer, que existe uma pessoa que o juiz determina, que é chamada de orientador, que ele fiscaliza, ele orienta. Assim deveria ser, não é? É assim que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou então a internação. Agora, quando o menor é sujeito passivo, né? O que existe aí uma grande diferença. Porque quando a gente oferece drogas, dá droga, vende drogas para um menor, eu, Juliana, traficante. Supostamente. Supostamente. Eu vendo drogas a um menor, né? E esta substância, hoje, tida como drogas, não mais entorpecente, está prevista na lista da Anvisa? Está prevista? Eu vou responder por tráfico de drogas, pelo artigo 33, que tem 18 verbos. O legislador fechou bem a conduta. São 18 núcleos de tipo para que nada fique fora do lugar aí. Agora, e se eu, Juliana, sou maior de idade e vendo ou ofereço alguma substância que não está na lista da Anvisa? E só é punido pela lei de drogas substância que está na lista, de acordo com a nossa conversa lá no início. Como é que faz, então? Eu vou ficar impune? Eu fico impune? Não, não. Então, é o caso de a gente responder também, o maior, responder pelo ECA, pelo artigo 243, que é oferecer ou vender substância que cause dependência para menor. Então, nesse caso, existem as duas diferenciações, ele sendo sujeito ativo e ele sendo sujeito passivo. Para menor, nunca fica impune. A pessoa Mas aí, nesse caso, por exemplo, voltando ao exemplo da cola de sapateiro... Claro, vamos lá. A pessoa que vende a cola, o maior que vende a cola de sapateiro para o menor, ele é traficante do ponto de vista da terminologia, já que a cola... A minha pergunta decorre do fato da cola de sapateiro não estar inserida na lista da Anvisa. A gente tem sempre que observar o dolo, né? No direito penal, ninguém é punido sem ter dolo ou sem ter culpa, né? Então, a culpa, a negligência, a imprudência ou imperícia, e o dolo, a vontade livre e consciente de praticar tal ato. O maior que o faz, vende com a vontade de vender, gerar lucro com o intuito do tráfico, sim, é tráfico. Independentemente de não estar figurando na lista, a substância. A substância, mas o menor, ele é sempre protegido. Não é? Tá bem. Estamos quase encerrando e uma das últimas perguntas é sobre o uso da substância canabidiol, que foi liberada aí neste período. Diga para nós. Ok, eu vou só retornar um pouquinho, claro, professora, só para que um sapateiro, por exemplo, vender cola de sapateiro para menor, também ele não é traficante, não é? É bom, porque... todos... Não é bem assim. Existe toda uma regulamentação. Tá bem. Existem documentos, mas... Tá bem.
Vamos observar o dolo aí. O canabidiol em 2015, então, ele foi liberado. Ele na lista da Anvisa saiu dos produtos, então, que são proibidos. Ele é um dos compostos. Salvo engano, são 480, quase 500 compostos da maconha. E o canabidiol é um deles. Através de estudos científicos, se percebeu que o canabidiol não causa dependência, não traz problemas psíquicos, de fins cognitivos, então se liberou. E com qual fim? Fim terapêutico, medicinal, para ajudar no tratamento daquelas crianças, das pessoas que sofrem com epilepsia, que têm graves espasmos, que é realmente uma coisa muito triste. E percebeu-se que com o uso dessa substância aliviava muito a dor e o progresso é muito grande. Importante se dizer que o uso não é sozinho do canabidiol. Ele é uma substância que entra em conjunto com outros medicamentos, né? E foi um grande avanço? Foi, mas ainda precisa progredir bastante, porque ainda existe uma questão muito burocrática, não é? Para importar é uma questão muito burocrática de documentos. O médico precisa prescrever, não é assim, vou comprar o canabidiol, não é? Precisa de prescrição. Quem pode fazê-lo é psiquiatra, neurologistas, neurocirurgiões, né? E importante dizer, foi um avanço? Foi, mas ainda precisa tirar essa burocracia que que impede um avanço maior nessa questão do canabidiol. Tá bem, doutora Juliana, foi um prazer tê-la aqui conosco. Foi um prazer muito grande, professora Ivelise, muito obrigado. Eu te considero muito, você é uma grande amiga. Doutora Viviane, muito obrigado por toda a paciência, compreensão. Imagina. Eu agradeço ao NIS, eu agradeço ao IPAM. Muito obrigado a todos os funcionários que estão aí atrás das câmeras, eu também os agradeço pela paciência. Muito obrigada. E ao IPAM, na pessoa da doutora Viviane, é sempre um prazer gravar com você. Muito obrigada, eu retribuo e digo mesmo também, nós gostamos muito de fazer o programa aqui juntas, a doutora Ivelise se tornou uma grande amiga e fica já um convite para o seu retorno, para explorarmos aí alguns tópicos que não houve tempo de mencionar. Foi uma grande honra e um prazer dividir. E a você que acompanha conosco sempre também a nossa gratidão. Fique sempre atento aos temas novos que o Diálogo de Justiça em parceria com o IPAM traz para você. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim. Ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem aparecido